Senhor presidente, o assunto de hoje que eu quero tratar aqui, comunicado de parlamentares, trata do projeto que aprovamos aqui nessa casa, o APEC, e que agora foi aprovado na CCJ e que deve ir para o plenário do Senado, que trata exatamente da regularização da questão da PEC das domésticas. Acho que em boa hora nós corrigimos aí um problema sério da Constituição que não deu um tratamento equilibrado com relação aos serviços domésticos. Senhor presidente, hoje nós temos aproximadamente, segundo informações da Federação Nacional, mais de 7 milhões de empregados domésticos, dos quais 6,7, quase na sua totalidade, são mulheres. Inclusive, 61% delas são negras. E na Constituição, vários benefícios concedidos aos trabalhadores foram restringidos à empregada doméstica e que agora nós estamos corrigindo. É evidente que essa PEC aprovada trará algumas dificuldades para as pessoas, para o cidadão comum, que hoje o casal praticamente trabalham fora e precisa de alguém realmente para tomar conta da casa, e a grande maioria não são de carteira assinada. Nós temos hoje apenas 27% tem carteira assinada, quase 2 milhões. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, é uma atividade fundamental para qualquer cidadão. Hoje, inclusive, desde muitos anos, são elas que cuidam muitas vezes das crianças. As pessoas vão trabalhar e deixam a criança por conta da empregada doméstica. E por incrível que pareça, não é valorizada como deveria, até porque o bem mais precioso da família é o filho. Então, muitas vezes, os pais deixam com a empregada o filho, mas não reconhece nessa empregada o valor, a importância dessa atividade. O que nós precisamos fazer? Eu apresentei imediatamente, quando aprovamos aqui, apresentei um projeto para que o desembolso feito com as empregadas domésticas, com o empregado doméstico, pudesse ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Todas as empresas no Brasil, quando vai pagar o seu imposto, ele deduz da sua receita as despesas de pessoal, encargos e etc. Depois, sobre o lucro, paga o imposto. Nada mais justo do que fazer a mesma coisa com os empregados domésticos. Que o cidadão que paga o seu imposto, o trabalhador brasileiro, possa deduzir da base de cálculo do seu salário aquilo que ele desembolsa, quase que como uma necessidade fundamental, com o empregado doméstico. Nós estamos assistindo agora, e com discursos maravilhosos e de fato, iniciativas fundamentais, até porque a carga tributária do país é a maior do mundo. Então nós estamos assistindo aí, e é necessária a desoneração da folha das empresas. Acho que quase 40 segmentos hoje já estão com as suas folhas, a desoneração previdenciária. Por que não também desonerar para o trabalhador o encargo da empregada doméstica? Isso vai, inclusive, facilitar a formalização dessa profissão, que agora passa a ter os mesmos direitos do trabalhador comum. E aproveitando, nós temos que fazer aqui, essa casa precisa dar o exemplo. Nós não podemos admitir aqui nessa casa que o trabalhador, o terceirizado principalmente, sofra aquilo que normalmente as empresas têm feito
nos ministérios e outros órgãos públicos, atraso de pagamento, sem recolhimento de FGTS, muitos não recolhem INSS. O trabalhador simples, quando vai aposentar, é que descobre que a empresa não recolheu o INSS. Quer ir lá comprar Minha Casa Minha Vida e financiar pelo FGTS, descobre que a empresa não está recolhendo. E muitas vezes, quando é demitido, quando vai receber a rescisão, a empresa já quebrou e não tem como pagar e fica aí sem receber. Essa casa já tomou uma atitude que eu acho louvável, mas ainda precisamos aperfeiçoar. A Câmara só paga a empresa terceirizada depois que a empresa paga o servidor, o funcionário. Medida prudente. Porque hoje, se essas empresas quebrarem, como tem algumas quebrando, isso não recai sobre os terceirizados. Mas temos que estender isso para o Brasil. Todos os órgãos públicos deveriam fazer exatamente o que a Câmara fez. Mas a Câmara precisa ainda aperfeiçoar para que tenha garantia que o trabalhador possa receber no 5º dia útil, porque não vem acontecendo. Porque quando o servidor, o terceirizado, descobre que não recebeu o salário, não dá tempo da Câmara tomar as providências e deduzir depois. Então temos que ter aí uma mudança na legislação aqui da Câmara para também aperfeiçoar isso, para garantir que no 5º dia útil o terceirizado receba o seu salário. Amanhã, inclusive, pedi uma reunião, e vamos fazer uma reunião nessa casa, com todos os servidores, estão todos convidados, os terceirizados. Nós vamos fazer essa reunião, provavelmente em torno de 1 hora, para quem está saindo e quem está entrando. Estou convidando toda a direção responsável pelo contrato, terceirizado, a direção geral, para que a gente possa resolver vários problemas que vêm acontecendo aqui. Mas quero aproveitar para dizer que nós aqui é que temos que dar o exemplo, não podemos admitir essas diferenças que existem no Brasil de remuneração. É inconcebível que no mesmo local de trabalho, um servidor ganhe o auxílio alimentação de 300, 400 e o outro ganha de 800. Aqui é que deve corrigir essas distorções. Então não adianta a gente ficar esperando uma resposta lá de fora. A iniciativa tem que ser dessa casa. Então precisamos debater um pouco mais essa relação terceirizados, servidores, trabalhadores, para que não haja realmente essas questões que existem em vários órgãos públicos e também empresas privadas neste país. Nós precisamos diminuir cada vez mais essas diferenças entre o trabalhador, que recebe muitas vezes aí o salário mínimo, com aquele que ganha 10, 20, 30, 50 salários. Então, cabe a nós aqui discutirmos e tentar realmente dar o exemplo para o país em termos de atitude, porque aqui é a casa das leis, é aqui que se faz essas correções sociais, trabalhistas. Então, nessa reunião de amanhã, nós estaremos discutindo isso para buscar realmente, para que os servidores, não aconteça o que está acontecendo hoje. A convenção coletiva de janeiro deu um reajuste de 20%, os trabalhadores não receberam até hoje, nós estamos em março, e a empresa não paga, porque a Câmara também só pode pagar depois que aprovar o orçamento, como aprovamos agora, semana passada. Agora que a Câmara vai poder analisar o contrato com a empresa, para poder admitir o repasse. Mas essa empresa, a relação é CLT. Essas empresas, quando vão entrar numa concorrência, tem que saber exatamente quais são as condições do contrato. O trabalhador não tem nada com isso. O trabalhador precisa ter a garantia que no 5º dia útil o salário esteja lá. Não pode entregar aqui ticket, vale, o cartão alimentação, que ninguém conhece, ninguém recebe na cidade. Então são coisas que nós vamos discutir, mas eu quero inclusive propor amanhã algumas mudanças na legislação para a gente corrigir, amenizar essas questões
trabalhistas, esses direitos, principalmente dos mais humildes, que precisam ter um tratamento especial. Todos os trabalhadores dessa casa aqui recebem o TIC alimentação, o Vale Alimentação, durante as férias. Os terceirizados não. Quando eles saem de férias, eles não almoçam, não jantam, não comem. Então, no mesmo estabelecimento, nós temos que usar os mesmos benefícios. Se os servidores têm direito